Olá, queridos, tudo bem com você? Você está com a Marta Pinto, no Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui mais uma vez. Eu já estava cheia de saudades, eu estou bem, graças a Deus, e estou aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Mas eu quero tranquilizar as pessoas que me assistem, eu estou bem. Eu recebi algumas mensagens e eu até achei engraçado, porque quando estou um tempo sem gravar vídeos o pessoal fica preocupado. Às vezes alguns mandam e-mails, outros mandam mensagens e eu estou bem. Fiquem tranquilos, apenas está calor aqui em Portugal e nós estamos aqui a aproveitar um pouquinho a praia, o sol, e glória a Deus por isso, porque realmente o verão estava difícil de chegar até aqui. Então eu estou bem, graças a Deus, e não estou aqui inclusive para concluir finalmente o estudo do caráter de Cristo. Eu quero dizer que esse estudo Deus colocou no meu coração de fazer esse estudo com você, justamente para te ensinar, para te instruir de forma certa de como nós devemos proceder quando verdadeiramente temos uma vida com Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não renunciam o seu eu, não renunciam a sua carne e não mudam, não têm disposição para a mudança. Há muitas pessoas que vão à presença de Deus e esquecem que elas têm que renunciar o seu eu. E nós vamos ler aqui alguns textos, pequenos textos, que nos mostram isso, e eu quero também, se você não se importar, eu vou fazer aqui um pedidinho muito rápido, deixe o seu like. Você que assiste este canal e ainda não se inscreveu, vem para a família, deixe o like, aperte o sininho das notificações para a opção de todas. Sempre que eu colocar um vídeo aqui, você já fica a par de todas as coisas. Na comunidade desse canal é onde eu mais interajo, então quando eu não estou a gravar vídeos, eu sempre coloco lá algumas informações, então fico atento aqui que no Cristão Bem Resolvido ninguém para. Se não houver vídeo, há comunidade, se não houver comunidade, há vídeo. Mas neste caso, até a comunidade tem estado parada, então o pessoal já ficou assim meio aflito. Eu estou bem, com uma mudança de visual diferente, espero que você goste. Eu estou mais fresquinha e o meu cabelo vai crescer mais saudável. Vamos abrir a palavra de Deus justamente em Romanos 6:11, está escrito assim: assim também vós considerai-o como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a palavra que eu vou trazer aqui para finalizar acerca do caráter de Cristo, nós vamos falar sobre o poder da cruz sobre a nossa vida, sobre o nosso ego. Eu falo da palavra ego porque ego tem um significado, nós vamos ver aqui na pesquisa, no Google. Ego é a consciência, é o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Então, o nosso ego é, digamos, a nossa personalidade, a nossa identidade. Nós somos verdadeiramente, temos o nosso eu em nós. E muitas das vezes, o eu, ele está relacionado, justamente, o ego está relacionado com o eu. E o que é que a palavra do Senhor fala acerca do eu, do ego? Há muitas pessoas que dizem assim, o teu ego está aí muito para cima. Tu estás com o ego muito em baixo. A tua autoestima, etc, etc, por aí fora. E eu quero te convidar a ter um ego equilibrado. O ego de Cristo. O eu de Cristo. O caráter de Cristo. O poder da cruz sobre o nosso ego. E é exatamente disto que nós vamos falar. Abra também a sua Bíblia em Lucas 14, no versículo 23. Está escrito assim, diz assim a palavra de Deus. Amém? Lucas 14, versículo 33, está escrito: assim, portanto, todo aquele que dentro de vós, que não renunciar a tudo quanto mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Ai, 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 ai. A palavra do Senhor, ela é uma bússola para a nossa vida e ela mexe justamente com aquilo que é mais difícil, que é o nosso ego, o nosso eu, não é? Eu costumo dizer que muitas pessoas têm mais facilidade, conseguem até vencer o pecado, mas não conseguem vencer o eu. Eu sei que eu não posso, por exemplo, adulterar. Eu não vou
vou adulterar, porque eu vou dominar isso daí. Mas você, quando se dá conta, não consegue dominar o teu eu. E Marta, como assim? Morrer para o ego é mais profundo e mais avançado do que morrer para o pecado. Normalmente estamos mais preocupados em vencer o pecado. Quando conseguimos, ainda continuamos preocupados porque ainda nos falta algo que é justamente o nosso ego. O nosso ego, na vida natural, foi afetado pela queda de Adão e Eva. Nós possuímos uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela vai sempre falar muito alto, porque é o nosso ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. O meu orgulho, ego. É muito difícil. Imagina que você comete um erro. O teu ego, o teu eu, o teu orgulho. O teu eu possui várias características, como orgulho, soberba, às vezes arrogância, autoestima acima da média, narcisismo, muitas coisas que estão relacionadas com o quê? Com o teu eu. E Deus quer dar uma lapidada nessa área. Porque tem gente que consegue até vencer o pecado, mas vencer o eu é mais difícil. Porque vencer o eu é vencer contra a tua própria carne. De repente, o teu problema não está no adultério, de repente o teu problema não está, por exemplo, no cigarro, não está nos vícios, nas drogas. De repente o teu problema é ser uma pessoa, digamos assim, como é que eu posso dizer? Se calhar é uma pessoa orgulhosa, que tem dificuldade, muitas das vezes, em, de alguma forma, como é que eu posso explicar isso aqui? O orgulho, não é? Pessoas que, muito narcisistas, por exemplo, que se consideram que são sempre elas que estão certas e os outros estão errados. E isto é mais difícil de vencer do que propriamente eu saber que não posso cometer outros pecados. Porque o pecado é obedecer à palavra de Deus. Você sabe que não pode matar, você sabe que não pode roubar, você sabe que não pode adulterar. Mas quando você vence o teu próprio, quando você consegue vencer o teu próprio eu, você mostra para o mundo espiritual e você está apto para exercer o seu ministério. Porque afinal de contas, o caráter de Cristo na nossa vida é uma lapidação, mas não é para você ficar sentado num banco parado. O caráter de Cristo na minha e na tua vida, essa lapidação, tudo isso é para você exercer uma função lá na frente. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. Todos nós fomos chamados para ser o sal que provoca sede na vida dos outros. Foi uma frase que Deus me deu. O sal que provoca sede na vida dos outros. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Quando essa palavra foi liberada por Jesus, ir e pregar o evangelho, não foi só para pastores, para diáconos, para apóstolos, assim sucessivamente. Eu não gosto da palavra apóstolo, mas pronto. Você está a entender? Não, daqui, hoje em dia. Isso é outra coisa. Mas entenda o que eu estou a dizer? Deus te chamou, Ele quer te lapidar, Ele quer te trabalhar, Ele quer fazer um vaso de ti, um vaso novo, um vaso de honra. E não um vaso de desonra. Se você estiver preso ao teu ego, você vai ser um vaso de desonra. Porque o que está dentro de ti é o quê? Pecaminoso. Como assim, irmã Marta? A natureza pecaminosa está de forma íntima. Ela está relacionada com o nosso ego. O nosso ego é exatamente o nosso eu. É o que constitui a nossa personalidade. É algo assim que é muito difícil de eu e você conseguirmos. É difícil lapidar aquilo que está dentro de nós, aquilo que é contra a nossa vontade. Vocês estão a entender onde é que eu quero chegar? Então, esse é o poder da cruz em relação ao teu eu. Até que ponto é que você está disposto a cumprir? O oposto está aqui no versículo 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar. Você está disposto a renunciar? Porque se você renunciar, aqui diz, se você não renunciar a tudo quanto mais estimado possui, você não pode ser discípulo. O que é um discípulo? Jesus teve 12. Um era traidor. Um não conseguiu abandonar o ego dele.
Um trocou Jesus por moedas de prata sem valor. Vocês estão a ouvir os meus gatos, né? Já te esquece. Tem muitos gatos aqui, sim. Portanto, esqueçam isso. Então, vamos lá. Vamos analisar só esse versículo 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Ponto final, parágrafo. Então, como você quer ser um discípulo? Como que você quer ganhar almas para Jesus? Como que você quer ser o sal que provoca sede na vida dos outros se você não consegue renunciar ao teu próprio eu? Porque renunciar ao pecado até uma determinada altura na tua caminhada cristã, na tua trajetória, até pode ser que seja uma coisa não tão difícil assim. Agora, quando se trata de mexer no teu calcanhar, de tocar ali na tua ferida, o que é que você tem estado disposto a dar para Deus? Porque tem gente que dá tudo menos qualquer coisinha, não é? Como aquele jovem rico. Senhor, eu faço tudo, o que é que ainda falta mais? Falta-te uma coisa. Vendo tudo o que tu tens e dá aos pobres, ele ficou triste, ele se retirou. Será que você também é como o jovem rico? Que dá tudo, mas falta uma coisinha. Isso está relacionado com o ego, com o nosso eu. Talvez você seja uma pessoa que já esteja a fazer um discipulado, ou já esteja a caminhar. Até pode ser um missionário, um evangelista, um pastor, um ancião, seja quem for. Mas você não está disposto, você ainda não chegou a esse nível. Então você tem um problema. Por quê, irmã Marta? Porque você não está apto. No momento em que Deus te pedir tudo, você não vai conseguir dar. E sabe o que é que acontece? Eu já expliquei aqui. O reino de Deus é jurídico. O diabo trabalha com legalidades. Se você não tem capacidade de dar toda a tua vida para Jesus. Outro exemplo muito comum nas meninas e nos meninos, principalmente aqueles que estão a namorar, não é assim? Ou que ainda querem arranjar um namorado ou uma namorada. Primeiramente eu quero te dizer, jovem, que muito antes de você arranjar um namorado ou uma namorada, você tem que arranjar um amigo ou amigo. Porque não dá para namorar alguém que ainda não tenha que ser seu amigo primeiramente, tá? Fica aí uma nota de rodapé para vocês. Eu quero te dizer que é muito comum as pessoas se entregam a Cristo, se convertem. Até se convertem porque conheceram o fulano X e o fulano Y, a fulana Beltrana, não interessa. Conheceu? Eu vou entregar a minha vida para Jesus. Calma aí. Você precisa fazer alguns testes. Será que você está disposto a dar tudo para Deus? Será que você está disposto a dar toda a tua vida para Deus? Tudo! Será que você tem a capacidade de estar no nível de perguntar a Deus qual é a mulher ou o homem que o Senhor tem para a minha vida? Porque não é você que escolhe, é Deus quem escolhe por ti. Tu podes pedir tudo. Olha, eu quero uma esposa assim, 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 assim. Deus vai dar de acordo com a tua vontade, mas Ele escolhe por ti. Será que você está nesse nível? Será que você já entendeu? Você que é pai e mãe, é assim que você instrui os teus filhos para encontrarem uma boa amiga, um bom amigo e depois então serem um bom namorado, uma boa namorada e assim um bom esposo sucessivamente ou uma boa esposa? Tem gente que quer tudo em micro-ondas. Tem gente que quer tudo, mas não quer abrir mão de nada. Então fica difícil. Ficou difícil para o jovem rico, ficou difícil para Judas, que andou ali com jeitinhos para ganhar umas moedinhas por fora. Olha o fim da história. Não sejam Judas. Não se engane a si mesmo. Porque Judas, ele além de enganar Jesus, ele enganou-se ele próprio. Você sabia disso? Tem gente que não quer ver a verdade, acreditando na sua mentira. Como é que está o teu ego? O que é negar-se a si mesmo? É renúncia. É verdadeiramente o que está aqui escrito. Assim, portanto, todo aquele que entre vós não renunciar a tudo quanto é mais estimado. Olha o que é que está escrito aqui, queridos. Não renunciar a tudo
você mais quer? O que é que você mais gosta? Você não consegue renunciar. Tem gente que troca a sua salvação por um prato de lentilhas, por um momento de prazer. O que é que você está disposto? Será que você ainda não entendeu o que é renúncia? Porque existe uma finalidade no meio disto. Neste versículo existe: assim, portanto, todo aquele, ele dá-vos uma condição, todo aquele que entre vós não renunciar. Se você não fizer isto, se você não renunciar, você precisa renunciar. Tudo o quanto mais estimado, não é tudo quanto estimado, é tudo quanto mais estimado. Ei, presta atenção. Não vem com essa coisa de querer dar qualquer coisa para Deus, que Deus não aceita qualquer coisa, porque Deus também não dá qualquer coisa. Você lembra da oferta de Abel e Caim? Ei, Deus está a falar aqui. Não se engane a si mesmo. Dê o que você tem, o mais estimado para Deus, para você ser aprovado e apto. E sabe para quê, querido? Para fazer discípulos e para ser um discípulo de Jesus. Mas tem pessoas que pensam assim: mas eu não quero esse negócio de ser discípulo, não. Acho isso a maior seca. Eu não fui chamado para nada. Está enganado, hein? Você precisa se converter. Você precisa dobrar o joelho, perguntar. Você precisa se encontrar com Jesus. Ninguém foi chamado para estar nessa terra de braços cruzados. Não fuja do seu chamado. Não faça como Jonas. Eu estou a falar de caráter, estou a falar de ego, mas há algumas coisinhas que o Espírito Santo me mostra e eu vou falando aqui. E eu costumo dizer que uma palavra, uma pregação, um estudo é como se fosse um bolo. Eu já peguei a minha porção, cada um pega a sua. Não fique chateado comigo, nem questione a palavra de Deus. Vá orar a Deus e vá perguntar o que é que Ele tem para a tua vida. Porque muitas das vezes é isso que acontece. Nós não conseguimos renunciar o nosso eu. Nós não conseguimos renunciar o mais estimado. O que é o mais estimado na tua vida? É o teu filho? É a tua filha? Olha, os meus filhos às vezes dizem assim: olha, eu não sou perfeita, tá? Mas os meus filhos às vezes dizem assim: mãe, tu gostas mais de mim ou de Deus? Quando eu vou responder assim, eu já sei que é Deus. E eles ficam felizes, porque eles entenderam que muito antes da existência deles, Deus já existia. Muito antes de eu existir, Deus já existia. Nós somos seres humanos criados por Deus. Então nós precisamos entender que quando nós procuramos fazer justamente aquilo que está escrito aqui, quando nós procuramos não renunciar, não queremos renunciar, nós sabemos. Você acha que Judas não sabia que estava a fazer uma coisa errada? É claro que ele sabia. Mas ele queria as moedas de prata, ele não renunciou às moedas de prata. Presta atenção, não adormeça, porque o Espírito Santo está a falar aqui. E olha que eu já tentei gravar esse vídeo para mim 5 vezes. E olha, quando eu começo a pregar aqui, eu dou, sinceramente, eu por acaso tenho aqui a revista, mas eu nem estou a seguir os bolsos da revista. Porque à medida que eu vou falando, o Senhor vai superando o meu ouvido e vai saindo. Se você não crê, amém na mesma. Essa é a minha experiência de vidas que têm sido tocadas aqui neste canal por conta do quê? De nós deixarmos o Senhor expandir, tomar a nossa boca assim como tomou os lábios de Isaías. Nós precisamos de aprender uns com os outros. É tempo de acordar. O que é que te falta ainda renunciar? Quantos Jonas existem aqui? Quantos Judas existem aqui? Que não querem entender o chamado de Deus, porque renúncia do eu é sinônimo de você estar apto, capaz para uma determinada função na tua igreja, um ministério, você ser discípulo de Jesus, e não é qualquer um. Jesus teve 11, teve 12, mas uns foi excluído porque quis ser excluído. Jesus não escolhe, não exclui ninguém.
Jesus não exclui ninguém. Foi o próprio Judas que se excluiu, porque ele não conseguiu suportar a dor de saber que traiu alguém por umas moedas que ele nem usufruiu. Negar-se a si mesmo é o maior desafio da vida cristã, pois vimos que quando abrimos a mão de nós mesmos, das nossas opiniões, das nossas razões, fechamos a porta para o pecado na nossa vida, podendo então gozar da vida abundante. Deus tem uma vida abundante para ti. Mas como que você quer receber as bênçãos de Deus na tua vida se você não crê? Se você não consegue renunciar o melhor que você tem? É porque a tua fé ainda está muito pequenininha. E isso, a fé vem pelo quê, meus queridos? Pelo ouvir. O que é que você ouve dentro da tua casa? O que é que você lê dentro da tua casa? O que é que você vê dentro da tua casa? Quem é você quando não está diante de ninguém? Ego. Eu. Até quando você vai continuar a ser preso? Porque no fundo, se você não renuncia coisas, razões, opiniões, você está preso espiritualmente. Deus te chamou para ser livre. Você foi chamado para ser livre. Ninguém pode ser discípulo de Jesus preso a alguma coisa. Jesus é a tua libertação. Jesus é a tua libertação. Você não renuncia a uma área da tua vida. Você não consegue sentir a felicidade e a paz que excede todo o entendimento, porque existe uma casinha dentro de ti que só pode ser preenchida pelo Espírito Santo. Se você não renuncia tudo, se você não entrega tudo para Deus, essa casa vai estar vazia. Ah, meu querido. E quem vai... Essa casa vai estar vazia e você vai sentir o vazio de Deus. Você pode ter tudo. Eu estou aqui a falar para pessoas, eu tenho a certeza absoluta que essa mensagem são palavras que não vão voltar para si vazias, porque senão estaria contra a palavra de Deus. Está lá escrito em Isaías 55, se não me engano. A palavra do Senhor não volta para si vazia, tudo o que é lançado a partir da palavra não volta para si vazio. Até quando você vai lutar contra o próprio Deus? Até quando você vai continuar a defender as tuas razões, os teus achismos? As tuas opiniões? Até quando? Até quando você não vai suportar a dor do teu calcanhar, sendo que Jesus morreu e suportou a dor na cruz do Calvário? Até quando? Como você pode dizer que ama a Deus, sendo que você não consegue renunciar tudo? Ele deu tudo pela tua vida. E ainda foi traído no meio do caminho. Mas Pedro não foi como Judas. Pedro se arrependeu. Até quando? Você vai continuar preso às correntes da tua razão, às correntes daquilo que você considera ser... Tem gente que se enterra com a razão. Tem gente que se enterra, isso é para mim também, queridos. Eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas dificuldades. Não venham, olhem para mim, não me venham, irmã, não, eu também tenho as minhas dificuldades. No momento em que, do disparo, tenho que contar até 10. E quando dou por mim, já nem no 1 começo, já falei. Renúncia. Isso é uma coisa que se exercita. Você precisa de exercitar isso na tua vida. Vou-te dar um exemplo aqui muito básico. Coisinhas pequenininhas, mas que são conquistas. Eu nunca fui uma pessoa materialista. Nunca fui, por acaso não. Mas teve um dia que eu estava na minha igreja na Inglaterra. E eu tinha comprado uns brincos muito bonitos. Uns brincos
assim, mas bem bonitos, assim, com brilho, eu gosto de coisas assim. E eu tinha ido para a igreja e levei aqueles brincos lá. E estava lá uma irmã, olhou para mim e disse assim, que brincos tão lindos. Automaticamente, eu senti o Espírito Santo dizer assim, dá os brincos para ela. E eu, meu Deus, olha o ego aí. Eu, não vou dar os brincos. Que é isso? Que voz não é nada do Espírito Santo, isso é loucura minha. A gente gosta de arranjar desculpa, né? Mas isso é um exemplo básico, isso já me aconteceu muitas vezes. Mas se você não começar por uma fase, se você não começar por mais pequenininho, você não vai chegar a lado nenhum. E eu comecei, e a moça sempre a elogiar os brincos, e eu, meu Deus, ela gostou mesmo dos brincos. E eu senti ali aquela vozinha dar os brincos para ela. E ok. Olha, irmã, tu gostaste dos brincos? Então olha, são teus. São novinhos, são teus. Não pode ser, não, são teus, estão dados. E eu fiquei ali um pouco, meu Deus, Jesus, para que eu fui dar os brincos? E é uma coisa mínima. Mas assim eu fui vencendo uma coisa de cada vez. E é assim que funciona, não é de um dia para o outro. Judas não traiu Jesus de um dia para o outro. Da mesma forma que se planeia fazer o mal, é da mesma forma que se planeia para alcançar vitória. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que mais estimado, naquele momento era uma coisa que eu estimava, pode ser outra coisa. E eu disse assim, não, eu vou dar, Jesus está a mandar dar, eu vou dar. Eu vou dar. Eu nunca mais comprei uns brincos iguais. Porque quando Deus manda dar, não é para ter igual mais, não é para ter, é dar e acabou. E eu dei, eu obedeci. Mas os brincos eram lindos, eram assim uns brincos compridinhos, verdes, cheios de brilho, linda, coisa mais linda. Ela ficou feliz. Toda feliz. Sabe porquê, queridos? Na Inglaterra, as pessoas quando vão para lá viver, elas não vão lá. Tem muita gente que acha que aqui na Europa as coisas acontecem do nada. Todo mundo vem para cá e isto é um mar de rosas. Não é assim, as pessoas têm que passar por processos. Eu já passei por isso, outras pessoas que estavam lá também passaram por isso. Então eu pensei assim, peraí, se Deus já me abençoou lá atrás, quem sou eu para dizer não à voz do Espírito Santo? Estamos a falar de ego. Não estou a fugir da pregação, estou a falar de ego. E eu já estava ali num debate, não Senhor, mas isto não é a tua voz, isso é coisa da minha cabeça. E Deus, não, sou eu mesmo, dá os brincos para ela. E eu dei. E é assim que se começa. Volto a dizer a frase e repito. Se Judas planeou fazer o mal, você pode planear ser bem sucedido com uma meta para alcançar o bem. E alcançar o quê? Ser discípulo de Jesus. Ser discípulo, representante de Jesus aqui na terra. Ter autonomia. Poder falar com liberdade de coisas que você já viveu e dar exemplos. Você tem autonomia para falar, você tem que praticar. Egocentrismo. Tem gente que gosta de ser o centro das atenções. Tem que falar sempre, tem que dar nas vistas, tem que ser... Todo mundo, onde ela quer que essa pessoa passe, todo mundo tem que olhar para essa pessoa. Se não olhar, já ficou ofendido. Não. Jesus te chamou para você abdicar do mais estimada coisa que você tem. O que é que te falta para entregar para Deus? Eu quero fazer um apelo, porque eu não prego sem apelo. Geralmente eu faço sempre apelo. O que é que te falta entregar para Deus? Nós estamos a concluir um estudo. Concluímos já. Vou ler a revista, porque eu já tenho essa revista há anos. Uma revistinha aqui, há anos. Todos os anos eu estudo essa revista e eu ainda não alcancei 90%, 80%, 70% da perfeição. Vejam bem, nunca vou ser perfeita. A nossa mente é um campo de batalha. O reino de Deus é jurídico. Você precisa de lutar constantemente. O diabo lança sofismas na tua mente e você está ali sempre num campo de batalha. Por isso é que a palavra de Deus diz, vigiai e orai em todo o tempo. Mas eu não quero fugir do tema da pregação. Eu quero falar do teu ego. Eu quero saber o que é que te falta entregar ainda. Para tu alcançares aquilo que Deus tem para a tua vida, que é ser discípulo de Jesus.
quer ser usado para abençoar a vida de outras pessoas, para ser o sal que provoca sede nas outras pessoas. Qual é o brinco que você tem na tua casa melhor? Pode começar já por aí, não tem problema. A palavra do Senhor diz, cheio de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode imitar aquilo que eu fiz, de repente, começa por aí mesmo. Eu quero te lançar um desafio. Mais um desafio. Olha para aquilo que você tem de mais estimado e luta contra isso. Se é uma palavra, se é alguma coisa que está mal resolvida, entra alguém, vai lá e pede perdão, volta a falar, eu já falei de perdão aqui. Às vezes, isso é mais grave do que nós imaginamos. Eu falei aqui de uma situação de matéria, mas às vezes são questões espirituais ainda mais graves. Você, ao invés de estar acorrentado com algumas correntes, você está com algemas por todo lado, por conta de não liberar perdão sobre a vida do teu irmão, não perdoar, não ir lá, dar a cara e pedir perdão, irmão, irmã. Eu fiz isso aqui, olha, me perdoa, me ajuda, olha, me perdoa. Eu não queria ter feito isso. De repente, isso é o que você mais estima, abrir mão do teu orgulho, do teu eu. Isso é muito difícil. Isso é só para aqueles que já são assim, pastores, né? Que já são assim bem no nível. Esses aí é que tem que dar exemplo. Não. Começa por ti. Não se ache pequeno nas grandes ações que você tem que tomar. O que é que mais estima? O que é que você mais estima? Uns pode ser um pedido de perdão. Outros pode ser reconhecimento. Pode ser, sei lá, tanta coisa. Pode ser uma riqueza. Você pode ter muito dinheiro e em vez de estar a abençoar pessoas que precisam, você está a reter tudo para ti. Deus manda ajudar o nosso próximo. Você tem feito isso? Eu quero que você saia desse estudo com uma reflexão. Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Volto a citar o texto. O versículo tão curtinho, mas que nos ensina tanta coisa. Pormenores espetaculares. Veja, mas isso é muito difícil. Claro que é difícil. Mas o reino de Deus é isso, é renúncia. O próprio Jesus renunciou-se a Ele mesmo, por ti e por mim. Quem é você na fila do pão para não se renunciar? Que tipo de cristão, que tipo de igreja, que igreja você tem representado aqui na terra? Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui. Há tantas coisas, queridos. E às vezes coisinhas que a gente nem imagina. É por isso que eu digo, escreva num papel. Escreva num papel as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta. Aí você vai ter uma boa conclusão. A nossa perspectiva quando a gente lê é outra. Isso é a psicologia que ensina. Não renunciar de tudo quanto mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Lamento informar. Você que está constantemente, você prega a palavra, você que quer passar por cima deste degrau, ei, presta atenção. Atenção, eu estou a falar alto porque eu estou na minha casa. Se eu estiver num púlpito, eu não vou falar assim. Fiquem tranquilos, porque eu sei o que é homilética, tá bom? Então é assim, eu quero vos dizer uma coisa, prestem atenção àquilo que eu vou falar aqui, nem preciso de microfone provavelmente, mas vamos lá. Volto a repetir, assim portanto todo aquele que dentro de vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Você que já está a evangelizar, a fazer missões. Irmã Marta, mas isso é um processo. Mas existe um nível. Existe um nível. Deus nunca vai colocar para fazer uma coisa. Porque o reino de Deus é jurídico. Se você for desarmado para a guerra, você vai se lascar. Eu já falei isso várias vezes. A palavra de Deus, ela tem conexão com as coisas. Está tudo conectadinho. Está tudo lá. Vamos em paralelo. Efésios
Efésios 6 está lá escrito, armaduras espirituais. Como você quer ser um discípulo? Como é que você é um discípulo? É o que? É um soldado desarmado, é isso? Você não vai conseguir, você vai se lascar, vai se machucar. As pessoas vão te colocar à prova. As pessoas vão, no meio, enquanto você estiver a trabalhar para Jesus, você vai ser perseguido. Se você não renunciar o teu eu, não deixar lapidar essa área, você vai responder logo à primeira, você vai dar um péssimo testemunho. Você não vai ser um vaso de honra. Não adianta querer subir de graus de uma vez. 3, 4 degraus para cair para trás. Não faça isso. Você atrasa o processo. Suba um de cada vez e deixe Deus trabalhar o teu ego. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse estudo e que tenha edificado muito a tua fé. Curva a sua cabeça. Nós vamos concluir, vamos orar. Amém? Bendito Deus, bendito Pai, Criador dos céus, Criador da terra. Louvado e santificado seja o teu nome. Mais uma vez eu estou aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, te pedindo perdão pelas minhas falhas, porque eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou a melhor pessoa do mundo, o Senhor sabe disso. Mas eu quero, Senhor, te dizer que eu entrego todas essas pessoas que assistiram a esse vídeo nas tuas mãos. E que o teu Espírito Santo, eu não faço nada, é o Espírito Santo que toca na vida dessas pessoas. Eu possa verdadeiramente trazer algo sobre cada um. Eu possa dar aquilo que é necessário. A tua palavra diz, que a palavra do Senhor diz que a tua palavra é o pão da vida. Tu és o pão da vida. Então, que cada um possa comer a sua porção de pão, para que verdadeiramente possa se auto-examinar, fazer uma análise de si mesmo e renunciar aquilo que mais estimado tem. Pode ser tanta coisa, mas eu acredito que está muito voltado para aquilo que está dentro de nós. As nossas vontades, as nossas razões, o nosso eu, os nossos porquês, os nossos mas. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro que sejam libertos em nome de Jesus. Que vivam um tempo onde possam verdadeiramente entregar tudo da sua vida para que cada um experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus cada vida. Eu me coloco na tua presença e te peço a tua cobertura dos teus anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, obedeça à palavra de Deus para que você entenda, experimente o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ser um discípulo de Deus, ser um discípulo de Jesus é um maior presente que vai te dar paz na tua vida. Você pode ter muitos problemas, mas servir a Deus é sempre uma alegria. Existe uma paz que nunca vai sair dentro de ti. Eu falo com experiência própria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo Cristão Bem Resolvido. Deus abençoe.